Em março do ano passado, Brenda foi apontada como a suspeita da morte do namorado. Ontem começou o julgamento. Enquanto a família do fotógrafo pede justiça, a defesa de Brenda alega que ela agiu em legítima defesa. Brenda foi condenada e sobre isto que nós vamos conversar agora com o advogado de defesa dela, o Alexandre Durante. Doutor Alexandre, prazer em recebê-lo. Bem-vindo aqui no nosso programa, doutor. Prazer é meu. Muito boa tarde, Diogo. Doutor, me diga uma coisa, qual foi a tese da defesa apresentada no julgamento da Brenda Xavier em relação ao crime de março de 2024? Veja bem, Diogo, a tese da Brenda é a mesma desde quando ela se apresentou na polícia, tá? Brenda é uma mulher que havia sido vítima de violência doméstica um mês antes, no mês de fevereiro. Isso está registrado nos autos, foi levado à autoridade policial e isso contribuiu para que a gente trouxesse todas as informações em detalhes. Por quê? Porque naquele momento era mais do que interessante demonstrar que não era um simples fato isolado, já era uma agressão recorrente com precedentes, entendeu? Então a gente vem trazendo isso desde o início do processo. Tá? Muito embora se questionou a quantidade de facadas e tudo mais, o laudo pericial, explorado pela quantidade de facadas, não demonstra a realidade do que realmente aconteceu, porque golpe letal que a vítima levou foram 2. E na dinâmica trazida pela Brenda, eles se encaixam perfeitamente. O primeiro golpe, quando ele leva, a Brenda já tinha uma fratura de nariz e uma fratura de costela. Então não tinha outra tese a não ser a legítima defesa. E é isso que nós levamos, que infelizmente naquele momento os jurados não acolheram a tese de legítima defesa. Mas essa é a tese da verdade. Doutor, o que o senhor citou para mim então aqui agora são as provas e indícios que foram levados para sustentar essa alegação. Sim, isso está no processo, Diogo, desde o início. Quando a Brenda se apresenta em delegacia de polícia, é enviado, tá, para coleta de provas da investigação, é enviado pelo WhatsApp da delegacia, da divisão de homicídios, as fotos da primeira lesão, as fotos das lesões que ela sofreu nos fatos, tá? A ligação que ela fez para a polícia quando estava na primeira agressão para Rondonópolis, os prints de ligação, e isso depois foi constatado na perícia do telefone, tá? E as questões das ligações que ela fez oriundas do fato. Então, ou seja, ninguém inovou, ninguém inventou situação. Nós levamos exatamente o que tinha de prova, e as provas eram suficientes para o entendimento da legítima defesa. Entendeu? Então, aqui não se trabalha com nada que não seja a verdade processual. E cada ponto de vista da acusação e da defesa foi levantado em plenário. Então, coube aos jurados, né, no crivo de entendimento deles, decidir pela tese que eles resolveram acolher. Entendeu? A acusação, óbvio, teve os pontos que eles defendiam para a condenação e a defesa os pontos e provas que tinha para a defesa. Coube aos jurados escolher. Como que o senhor avalia, doutor, esses principais pontos que o júri considerou nessa decisão? Olha, é uma pergunta um tanto quanto subjetiva, porque quando se trata de casos de homicídio, não existe vencedor. A família da vítima perde, a família da acusada perde. Todos perdem. Todos perdem, porque é um sofrimento para quem tem a perda do ente querido e um sofrimento para a família de quem está respondendo aquele processo. Tá? Quando você trata com pessoas trabalhadoras de bem, pessoas que não têm vínculo com a criminalidade, você pode dizer o seguinte, a extensão do estrago não fica limitada só à vítima, estende-se também a quem está respondendo o processo. Então, veja bem, tudo que se levou era mais do que suficiente para demonstrar a inocência da Brenda, ou a legítima defesa dela, tá? Estamos falando de uma pessoa que é ré primária, nunca teve um antecedente criminal, nunca teve uma mácula na vida dela,
que estava trabalhando, a época dos fatos, a época da primeira agressão, que você estava trabalhando, e ele estava trabalhando com ela, entendeu? Então, assim, e ninguém está desmerecendo ele, a conduta dele, ou querendo dizer que ele não era boa pessoa. Só que houve um desentendimento ali, a vítima de violência doméstica é a Brenda, tá? E isso nós tentamos levar ao conhecimento dos jurados. Então, o que se questionou ali para chegar no veredito, na decisão dos jurados, foi exatamente o ponto de vista da acusação, né, com os argumentos e provas que a acusação levantou, e a defesa com os argumentos e provas que a defesa levantou. Então, aí não cabe a nós, nesse momento, nem criticar os jurados. Eles fizeram a escolha deles, é a soberania dos vereditos. Doutor, quero trazer alguns pontos aqui para a nossa entrevista, até para a gente esclarecer, né? Principalmente sobre a questão da legítima defesa. A Brenda, ela se apresentou na delegacia com hematomas no rosto, no corpo, num dia após o crime, né? Mas a promotoria entendeu haver simulação dos ferimentos e acabou não aceitando. Como é que o senhor avalia isso, doutor? Olha, isso foi inclusive elemento e tese defensiva, porque esse argumento a promotoria levou em plenário, tá? Uma coisa é a pessoa se apresentar numa delegacia só com hematomas. Outra coisa é a pessoa se apresentar e levar aos autos raio-x e laudo de raio-x com uma fratura de nariz e uma fratura de costela. Entendeu? Então é o seguinte, nós temos que ter um pouco de serenidade até para entender. Embora eles defenderam essa questão, tá, de que ela simulou, é humanamente impossível. Ninguém numa situação dessa vai fraturar um nariz ou uma costela só para escapar ou para tentar forjar uma legítima defesa. Chega a ser, no meu ponto de vista, quando a gente está lidando com pessoas que não é da criminalidade, porque se falasse, não, a Brenda é uma pessoa com histórico criminal, alguma coisa, eu nem estaria no caso. Por quê? Porque se eu estivesse em dúvida com relação ao que estava acontecendo ali, né, se aquelas lesões tivessem sido forjadas ou simuladas, eu não teria o porquê defender algo que já começa na base da mentira. Ela veio, nós conversamos, a questão toda, né, a coerência do ocorrido que ela trouxe fazia sentido, inclusive com as lesões que ela apresentava lesões do joelho. Ele me puxou pelo cabelo agora que eu tentei correr. Então, quer dizer, a questão, ela tinha lógica, tinha uma sequência. A dinâmica dos fatos, pelo que ela contou, era fiel às lesões que ela aparentava. Então, aí eu acho que houve uma forçação até por parte da acusação para tentar, a todo custo, dizer que não era legítima defesa. Coube aos jurados escolher e entender, mas que não houve essa simulação de lesão, isso com certeza não houve. Doutora, a defesa pretende recorrer? Quais serão aí os próximos fundamentos aí desse processo? A nossa intenção agora é recorrer, tá? Discutir isso em sede de tribunal, por dois motivos. Primeiro, porque iremos pleitear um novo julgamento, tá? Embora exista a soberania dos vereditos e o júri é soberano e tudo mais, entendemos que alguns pontos foi contrário à prova dos autos. Se o tribunal entender desta forma, ela pode até ser submetida a um novo julgamento. Por outro lado, a condenação dela, a pena dela, 24 anos, ao nosso entendimento, está acima, tá, dos crimes desta natureza, com essas qualificadoras, a média que o tribunal entende como adequada. Então, essa pena também teria que ser reduzida. Tá? Em caso de manter o plenário, a pena tem que ser reajustada, reduzida. Ela foi condenada em 24 anos, inicialmente no regime fechado. Tem como recorrer isso ainda, doutor? Tem. Nós já na prolação da sentença, já interpusemos o recurso, ou seja, já manifestamos o desejo de recorrer e vamos apresentar as razões do recurso no momento que formos intimados, né? E vamos prosseguir com esse recurso.
Doutor, quais são os cenários possíveis para Brenda Xavier nos próximos meses? O ponto de vista da execução da pena, dos recursos e da situação dela. A Brenda ela já está detida desde o ano passado, salvo o melhor juízo em abril, foi quando foi decretada a prisão dela, então ela já tem 1 ano e meio desta condenação contando, desde o momento que ela foi presa, tá? Agora, ela já entra na fase de execução de pena, que chama-se execução provisória, por quê? Porque o processo está em fase recursal, a pena ainda não é definitiva. Pode ser alterada a pena, ela pode ser submetida a novo julgamento, mas já está contando como se a pena ela já sendo cumprida já. Tanto para mais quanto para menos pode mudar, doutor? Para mais não tem como mudar porque não houve recurso do Ministério Público. Então, ou se tiver que alterar, altera para menos. Vamos pleitear também a anulação do júri para ser submetida a um novo julgamento. Então, mas nesse momento ela já está cumprindo a pena. A guia de execução dela já deve ter sido expedida hoje, ou mais tarde até a semana, mas isso, para efeito de execução de pena, ela já está tirando essa pena desde abril, quando ela foi presa. Ela está cumprindo pena onde, doutor? Pirajuí. E deve permanecer lá, não consegue trazê-la para mais próximo, doutor? Então, aí já é a questão da administração penitenciária, da SAP, né? Essa questão de remoção, transferência, isso fica por conta da secretaria, né? Mas, porém, por lá ser uma penitenciária feminina, por ela já estar lá, né? E agora ela tendo a sentença, porque ela já está numa penitenciária, não tem de imediato a necessidade de transferência dela. Né? Então, ao que tudo indica, enquanto existir penitenciária feminina de Pirajuí, ela deve ficar por lá. Deve permanecer por lá, então. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, esclarecendo um pouquinho mais sobre esse caso que tomou conta, né, do nosso cenário aqui de Ribeirão Preto e da nossa região. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado pela participação e conte sempre com a gente. Obrigado, doutor. Um grande abraço, viu?